Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui para sermos abençoados com a exposição do Evangelho de Cristo. Nós seguimos então com as exposições do Evangelho de João e hoje nós trataremos a respeito do capítulo 16. Vamos iniciar a partir de agora a exposição do Evangelho de João. Nós iremos dos versículos 1 ao 15, ok? Título deste sermão: Vivendo na Esperança de Cristo, ok? Nosso tema que vai nortear a exposição, a expectativa do cristão em relação às circunstâncias da vida. Você já passou por alguma frustração após uma notícia triste? Geralmente, nós nunca estamos preparados para recebermos notícias tristes, não é verdade? Mas, estando neste mundo, ora nós estamos tristes, ora estamos felizes, e é inevitável que essas notícias cheguem até nós. Mas, geralmente, nós recebemos uma notícia triste, mas Deus nunca nos desampara. Então, sempre tem uma mensagem logo em seguida de conforto, não é verdade? Nós recebemos uma mensagem que alivia nossas almas, que faz com que nós venhamos refletir sobre os fatos inerentes que estão ocorrendo naquele momento. O capítulo 16... ele vai tratar inicialmente sobre isto. Nós vamos perceber que ocorre uma mudança no caráter do discurso de Jesus. Nós temos uma transição de admoestação para predição. Então nós vamos perceber Jesus tratando a respeito de coisas que estavam por vir. Ok? Então, qualquer pessoa que fosse ler aqui o Evangelho de João, no capítulo 16, vai perceber o tempo futuro nas palavras de Jesus. Então, o tempo verbal aqui está sempre empregado no futuro. Então, note, eu separei algumas delas aqui. Ó. Eles expulsarão da sinagoga. Percebe? Expulsarão. Está chegando a hora em que quem os matar julgará. Com isso está prestando serviço a Deus. Estas coisas eles farão. Eu o enviarei. Ele convencerá o mundo. Ele os guiará a toda a verdade. Ele me glorificará. Ele receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Perceberam? Sempre tratando uma perspectiva futura. Porque eles acabaram de... já estavam um pouco entristecidos, né? Com a partida de Cristo. E agora Jesus torna isso mais explícito ainda. De uma forma que eles ainda não tinham ouvido. O coração deles se encheram de tristezas. E Jesus jamais vai deixarmos sermos mergulhados em profunda tristeza, sem que Ele nos conforte. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso consolo, e nós podemos ter plena convicção de vivermos na esperança de Cristo. Então, na primeira parte, nós vamos observar que nós precisamos aprendermos, viver na esperança de que Cristo está no controle. Versículos 1 ao 5. Na segunda parte, vamos aprender como viver na esperança de que Cristo é eficaz. Dos versículos 6 ao 11. Por fim, vivendo na esperança de que Cristo nos concede a verdade.
dos versículos 12 a 15. Palavrinha-chave, para que nossos pequeninos possam pesquisar junto com os papais. Palavrinha esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Não a nossa. A nossa morreu, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nossa afirmação teológica. O cristão deve viver uma vida de esperança, pois o nosso Senhor Jesus Cristo está no controle, sua obra é eficaz e, portanto, sua mensagem é verdadeira. Repetindo, o cristão deve viver uma vida de esperança, pois o nosso Senhor Jesus Cristo está no controle, sua obra é eficaz e, portanto, sua mensagem é verdadeira. Vamos ao nosso Deus em oração antes de nós irmos para a leitura inicial. Senhor, nós te louvamos e somos gratos ao Senhor pelo privilégio de podermos experimentarmos ainda mais a tua palavra, de sabermos e reconhecermos que aquilo que foi predito pelo Senhor ocorreu na prática e foi aplicado em todos aqueles que confiam e esperam no Senhor. Que nessa manhã nós venhamos sermos fortalecidos na esperança de que Cristo está no controle exaustivo de todas as coisas. Nós te louvamos pelos méritos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. João 16, versículos 1 ao 15. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Ok? Vivendo na esperança de que Cristo está no controle. Por Ele estar no controle, Ele nos conforta em meio às dificuldades. Jesus inicia esta mensagem trazendo advertências úteis. Note que dos versículos 1 ao 5, ele está trazendo uma perspectiva do que há de acontecer com os discípulos. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Ele continua, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora que em todo o que vos matar julgará, com isto tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Essas coisas vos tenho dito, para que quando chegar a hora vos recordeis e que vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio,
porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Ele começa trazendo o sofrimento e as lutas que os discípulos iriam enfrentar. Ok? Eu anotei uma parte do contexto cultural para nós fazermos um panorama e interpretarmos melhor esta passagem. Veja só, as sinagogas tinham prerrogativa de disciplinar os membros que violassem as leis judiciais. A jurisdição quanto à pena capital, no entanto, pertencia a Roma. Qualquer pena capital aplicada sem autorização do governo romano seria um linchamento não autorizado. No contexto das testemunhas, Jesus advertiu seus seguidores de que enfrentariam problemas nas sinagogas e em outros lugares. Obrigado. Então veja só. Deixa eu voltar lá no Antigo Testamento e fazer um panorama, tentar fazer um panorama histórico aqui até esses dias. No livro de Juízes, acontecia um ciclo vicioso. O povo se rebelava contra Deus, pecando contra Deus. Então, eles clamavam por misericórdia. Deus enviava um juiz. Esse juiz libertava o povo dos seus inimigos. E aí, novamente, eles pecavam, clamavam a Deus, Deus mandava o juiz libertava o povo, eles voltavam a pecar. Então, era um ciclo vicioso até o último capítulo, na qual eles decidem que gostaria de ter um rei, como as outras nações. Eles fazem isso, Samuel fica bem triste com isso, né? E Deus fala para Samuel, olha, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a minha teocracia. Ali inicia-se então o período da monarquia em Israel. Nós temos ali o primeiro rei, Saul, da tribo de Benjamim, que foi um rei segundo a vontade dos israelitas e não segundo a vontade de Deus. E depois temos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Logo em seguida nós temos Salomão, ok? E depois de Salomão temos o filho dele chamado Roboão. Quero tentar uma coisa. Preste atenção. O rei Salomão, no fim do seu reino, ele pecou contra Deus. Ele agiu segundo as suas próprias vontades. Ele agiu de uma maneira pecaminosa a ponto de todo o reino estar praticamente contrário às decisões do rei. Então, deixa eu pegar só uma aguinha aqui, meus irmãos. Quem está me vendo pela primeira vez sabe que eu bebo bastante água. Então, a partir do momento em que Salomão ele se levantou de uma maneira pecaminosa, atraindo para si o não desejo mais do povo de Israel pela sua liderança, ele morre e aí vem o seu filho Roboão. Roboão, ele é mal aconselhado pelos seus conselheiros. E ele deseja, então, ser pior ainda do que o seu pai. Há um racha no reino, certo? Porque se levanta o líder militar de Salomão. E ele é chamado de Jeroboão. Rapaz, é uns nomes também, né? Aí, ó. Se tiver que fazer um planejamento aí para os seus próximos filhos, ó, nós temos aí Roboão, Jeroboão, tá vendo? Só um nome bonito. Então, com o líder militar do reino de Israel, foram 10 tribos. Em alguns contextos, ela vai aparecer ali como a tribo de Efraim, que é um resumo das 10 tribos ali. Isso, eles foram para o reino do norte. No reino do sul, fica a tribo de Judá e a tribo de Benjamim.
É bem verdade que a tribo de Levi estava ali, mas como eles não tinham terras, eles estavam ali porque o templo permanecia em Jerusalém, lugar onde estava situado o reino do sul, com Roboão, filho de Salomão. Então, com o intuito de não enfraquecer o seu reino, Roboão, ou melhor, Jeroboão, ele levanta altares e levanta também novos sacerdotes para prestar culto a Deus e não ter que ir lá em Jerusalém, no território de Judá. É daí que começa, então, aquela briga que nós vamos acompanhar no Novo Testamento. Lembra dos judeus, dos samaritanos? Começa aqui, ó. Olha o tanto de tempo que eles perduraram aí se odiando, né? Mas, enfim, no ano 721, Israel deixou de existir totalmente, destruído pela Assíria, não Síria, tá? Assíria, ok? Israel, quando eu estou pensando aqui, já não é mais o Israel por completo, e sim as 10 tribos que estavam lá no Reino do Norte. No ano de 587 a.C., note, quanto menos tempo é mais próximo de Cristo. Então, 587 a.C. estava mais próximo do que 721. O Reino do Sul, onde estava ali a tribo de Judá, também foi destruído e passou a ser exilado pelos babilônios. Depois do Império Babilônico, vem o Império Persa. Depois do Império Persa vem o reinado de Alexandre o Grande, que era o rei da Macedônia, e logo depois entra o Império Romano. Note que nunca mais Israel teve um reino físico, né? E o rei de Israel está firme e forte até estará para sempre, reinando e governando toda a terra. Mas, fisicamente aqui, o reino de Israel não existiu mais. Eles foram subjugados. Eles não se tornaram escravos como eles eram lá no Egito, mas eles estavam exilados, eles estavam em terra estranha. E aqui é o contexto de Roma. Então, Roma era liderado por imperadores. No Império Romano havia províncias. E lá, em algumas províncias, era liderado por governadores, como, por exemplo, Pôncio Pilatos. Em outros casos, por rei, como o rei Herodes. Mas todos eles subalternos do imperador romano. Então, aqui os judeus, os fariseus, eles não tinham uma autoridade civil, mas eles tinham autoridade religiosa dentro do contexto em que eles estavam inseridos ali na Judéia. O que Jesus está dizendo aqui, no começo, tenho-vos dito estas coisas. Nós sabemos que precisamos aprender a viver na esperança de que Cristo está no controle, porque Ele nos conforta em meio às dificuldades. Então, quando Ele diz assim, tenho-vos dito estas coisas, o que são isso? Que coisas são essas? São coisas relativas ao ódio. Sermão passado. Eles seriam odiados por serem escolhidos de Cristo, por causa de Cristo e por serem testemunhas de Cristo. Jesus está avisando os seus discípulos com antecedência. Ou seja, eles não seriam surpreendidos. Porque o que está para acontecer são judeus se aliando a Roma. Olha que loucura isso. Eles estavam ali subjugados por Roma, mas eles iriam se aliar a Roma na perseguição contra o Filho de Deus e os seus seguidores. Que absurdo isso. Ser pego de surpresa pressupõe que Cristo não estaria no controle. Então, o fato de Jesus Cristo avisar com antecedência o que estaria para acontecer, mostra que ele já está confortando os discípulos em meio às dificuldades que eles iriam enfrentar. Então, ao anunciar essas coisas, ao predizer essas coisas, Jesus estava evitando que as dificuldades viessem minar a fé dos discípulos. Então, note,
tudo que está sendo dito aqui é o que antecede a crucificação de Cristo. Então, primeiro, ele já avisou que haveria um discípulo que iria trair, que é o miserável lá do Judas, certo? Depois, ele fala a respeito da sua partida. E ele começa a partir de agora, ou melhor, do capítulo 15, a falar referente ao ódio do mundo. O que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo, olha, Judas vai me trair. Eu vou ser preso. Vou ser torturado. Vou ser crucificado. Pelos ímpios. Todos aqueles que não conhecem a Deus. Quando eu for embora, vocês vão ser odiados. Eles vão perseguir você. Eu estou dizendo essas coisas porque tudo isso está no meu controle. Tudo que vai acontecer está sob o meu controle. As dificuldades, as aflições que enfrentamos e vivemos, elas não estão ausentes do controle soberano de Deus. Ele sempre está no controle exaustivo de todas as coisas. Note, Isaías 39, no versículo 6. Vamos observar a semelhança com o versículo 2 aqui de João 16. Porque Isaías diz o seguinte: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E é no versículo 2 de João 16. Aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Isso aqui refere-se à perseguição judaica, porque são os judeus que vão perseguir primeiro os cristãos. Então note, sempre houve um padrão de Deus avisando o seu povo antes que as tragédias acontecessem. Em Isaías 66:5 diz o seguinte: ouve a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome e que dizem, mestre, o Senhor a sua glória, para que mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. Os judeus estavam dispostos a entregar os cristãos, que na verdade no início ali também eram judeus, né? Eram judeus cristãos. Existe um padrão aqui. Em todo momento Deus revela para o seu povo as coisas ruins que vão acontecer. Não é diferente de nós, porque hoje nós estamos no cano completo. A Escritura nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo no meio dessas aflições, Deus sempre estará conosco, nos confortando. Os judeus entregariam os cristãos aos romanos. O que significava isso? Na concepção judaica ali, matar hereges era um ato de adoração a Deus. Por isso que ele diz: aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Então, ou seja, olha a lógica dos judeus naquele tempo. Nós somos monoteístas, judeus pensando. Eles não são, mas eles acreditavam nisso. Então, acreditamos que só existe um Deus. Aí chega agora Jesus, dizendo que ele e o Pai é um só. Ele está dizendo que ele é igual a Deus. Ele está ensinando aqui um politeísmo, é? Uma pluralidade de deuses? Então, Jesus precisa morrer para que o nome de Deus seja glorificado. E se o que ele ensina permanecer, através daqueles que acreditaram nele, também devem todos morrer. Essa era a lógica que os judeus estavam empregando. E Jesus já sabia disso. Então, aqui, o que Jesus está demonstrando para os discípulos é o seguinte: vocês vão ser odiados e perseguidos
por aquelas pessoas que um dia foram seus amigos. Vocês vão perder os seus empregos. Vocês serão exilados de suas famílias. Até mesmo na morte vocês não vão ser honrados. Segundo a tradição, nenhum dos discípulos teve uma morte, com exceção a João, né, na ilha de Patmos, teve uma morte honrosa. Todos eles foram decapitados, crucificados e etc. Os judeus não serviam ao verdadeiro Deus como revelado em Jesus Cristo. Então, essas perseguições são resultados de sua recusa de reconhecer tanto o enviador quanto o enviado. O que Jesus está mostrando para os discípulos é o seguinte: as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão aptas para realizar todo tipo de atrocidades. Elas são capazes de perseguir, de mentir, de falar mal de vocês. Isso não é diferente nos nossos dias. Por não conhecer a Deus que as pessoas maltratam outras pessoas. Por não conhecer a Deus é que acontece o adultério. Por não conhecer a Deus que as pessoas são mentirosas. Por não conhecer a Deus que as pessoas humilham pessoas. Então, no versículo 4, ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Os discípulos estariam preparados para essas aflições. Eles foram avisados dos seus sofrimentos. Agora, olha que interessante. Por que nós precisamos viver na esperança de que Cristo está no controle? Porque Ele nos conforta em meias dificuldades. E que tipo de conforto nós enxergamos nessa passagem? Preste atenção. O fato de Cristo anunciar essas coisas com antecedência, Ele estava preparando os seus discípulos, para que quando chegassem essas coisas, a fé deles fossem fortalecidas. Por quê? Uma vez que Cristo antecede até o sofrimento das pessoas, quem dirá aquilo que Cristo predisse quanto a respeito da alegria que os discípulos teriam? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu enviarei o Paracleto, o Consolador. Então, olha, eu estou avisando para vocês as coisas que vão acontecer, que vai causar sofrimento e dor em vocês, mas saibam de uma coisa, aquilo que eu disse que traria benefício e alegria para vocês, também é verdade. Vocês não estão sozinhos. Se o que eu digo acontece no sofrimento de vocês, aquilo que tem bênção, alegria e ânimo também acontece. E nós temos a evidência disso porque nós, através da história, sabemos que tudo isso aconteceu. Tudo que Jesus disse que iria acontecer, aconteceu. Eles foram perseguidos, eles foram mortos. Mas note a parte B do versículo, porque ele conclui o versículo 4 da seguinte forma: Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Ele já havia dito, por exemplo, lá em Mateus, sobre perseguições. Até no capítulo 15 mesmo, né? Falando sobre o ódio do mundo. Então, ele não havia dito desta forma. É isso que ele está querendo dizer. Aqui ele está sendo mais explícito. Porque vocês vão lembrar que quando Jesus fala a respeito do ódio, em nenhum momento, no capítulo 15, ele fala de morte.
Só que agora, eu imagino Pedro, porque quando Jesus disse que viria um traidor ali no meio deles, lembra lá Pedro lá perguntando para João, oh, e aí, quem é o traidor? E agora Pedro quieto aqui. Morrer? Como assim? Ele só não iria nos odiar, mas agora a gente vai até morrer? Misericórdia. Então, aqui, você percebe aqui a angústia que eles ficaram, por isso que eles estão em silêncio. Note que daqui a pouco, no versículo 5, eles não dizem nada, eles ficam em silêncio ali. Oh, vamos ver aqui o versículo 5, olha o que ele diz. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Cessaram até as perguntas depois que sabiam que ia morrer. Ele falou, ixi, agora azedou, hein? Enquanto Jesus estava vivo, todas essas coisas seriam direcionadas a ele. Por isso que ele não havia dito antes. Primeiro eles vão matar Jesus Cristo. Mas depois que Jesus Cristo tivesse sido crucificado, nós sabemos na história que ele ressuscitou, certo? E apareceu depois em alguns momentos para os seus seguidores. Mas ele já não estaria mais aqui fisicamente. Ele está dizendo, olha, vocês vão também, viu? Só o fato de vocês me seguirem, meus irmãos, a chinela vai cantar para vocês também, viu? Então, quando os discípulos ficam em silêncio, sabe o que está demonstrando aqui? Mais um pecado está sendo revelado aqui. Era um ato de egoísmo da parte dos discípulos. Ué, por que egoísmo? João 13:36. Depois que o traidor foi indicado, Jesus trouxe um novo mandamento. Aí no versículo 36 perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Jesus estava aqui já falando para ele, ó, rapaz, você não vai poder ainda não, mas calma que você vai ir comigo. Você quer ir, você vai ir. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Olha só, olha Pedro. O que estava na cabeça de Pedro aqui? Ele não sabia para onde que Jesus estava indo. Percebe? Então, como ele estava imaginando talvez um local físico, ele falou, não, eu vou junto. E se vier o exército, nós vamos enfrentar todo mundo aí, eu vou morrer pelo Senhor. Agora, olha no capítulo 14, o versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E Tomé também estava aqui, olha. Que caminho é esse que o senhor vai, hein? Que a gente não pode ir. Eles estavam todos ali querendo saber onde que o mestre ia. Mas agora, que Jesus está revelando para onde de fato ele vai e onde os discípulos vão também? Opa, calma aí. Estou pensando que o senhor ia para o local, agora o senhor está dizendo que o senhor vai morrer e nós vamos junto? Então, o sentimento de tristeza fez com que eles nem quisessem saber para onde Jesus Cristo ia mais. Egoístas. Quando Cristo estava ali vivo, eu vou, onde o senhor for, eu vou. Mas agora Jesus, predizendo que ia acontecer, eles se entristeceram tanto e o sentimento de tristeza dominou o coração deles, a ponto de eles não ter tanta esperança mais no futuro. Por isso que Jesus, mesmo nessa descrição dos fatos, ele consegue ainda trazer um aspecto de conforto, porque ele está avisando com antecedência. Só que eles não se ligaram nisso. Veja, dos versículos 6 ao 11, vivendo na esperança de que Cristo é eficaz. Por que Cristo é eficaz? Porque sua partida representa triunfo e não tragédia. A partida de Cristo não deveria causar
uma tristeza tão profunda que fizesse com que eles abandonassem a fé, se isso fosse possível. Eles deveriam se entristecer, porque eles amavam a Cristo, mas mantendo a esperança em tudo aquilo que eles aprenderam de Cristo. Vamos analisar os versículos 6 a 11. Então, ele finaliza o versículo 5 dizendo, olha, vocês não perguntam nem para onde vais. Aí no versículo 6, pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, olha só, é o que eu acabei de dizer aqui, ó. Porque eu tenho vos dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vivendo na esperança de que Cristo é eficaz, porque sua partida representa triunfo e não tragédia. Jesus havia dito sobre a sua partida aos discípulos, e estes se concentraram no que ela significava para eles. Certo? É a tristeza, por isso que a tristeza consumiu o coração deles. Mas eles falharam em entender a natureza da partida de Cristo. Por isso a tristeza tomou o lugar da esperança no coração deles. Agora, Cristo é tão eficaz que o que antecede o que está sendo dito, os irmãos vão lembrar, sobre a videira. Vós sois os ramos. Todo ramo que não dá fruto será cortado. É agora, depois da minha partida, que vocês vão produzir mais frutos. É após eu ir para o Pai, depois eu vou enviar o segundo Paracleto, para que vocês produzam mais frutos. Jesus também havia dito para eles que a natureza desse fruto é o ato de permanecer em Cristo. Vocês não devem se entristecer dessa forma. Devem permanecer em mim. O que eu vos disse não está somente vinculado à minha presença física aqui com vocês. Eu estarei para sempre convosco. Permaneçam em mim. É assim que vocês vão enfrentar essas dificuldades. Não existe outra forma de nós passarmos pela aflição sem que nós permanecemos em Cristo. Ele é o nosso consolo presente. Ele é a nossa fortaleza, o nosso escudo. A partida de Cristo representa triunfo para a igreja. Não foi uma tragédia propriamente dita. Foi uma tragédia porque foi um ato pecaminoso daqueles que não conhecem a Deus. Mas não é uma tragédia no sentido de devastar o cristianismo. Pelo contrário, é o triunfo do cristianismo, a partida de Cristo. Porque nem a morte pode suportar o nosso Senhor Jesus Cristo. A referência de Jesus ao envio do Paracleto nos remete ao prenúncio do derramamento do Espírito e a inauguração da era do reino na literatura profética do Antigo Testamento. Vejam comigo Isaías 44, os versículos 1 ao 5. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi.
Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiro, junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O envio do Espírito Santo, lá em Atos 2, também tem referência a isso aqui, e é mais uma evidência de que nós somos o Israel de Deus. O Espírito do Senhor foi derramado aos cristãos por causa da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que está sendo dito aqui é que se Jesus não for, o auxiliador não viria. Ou seja, de maneira alguma nós teremos o Espírito Santo. E o que está por detrás dessas implicações? O Filho está partindo, não é verdade? Para onde? Para a morte de cruz. Cruz seria o sacrifício do Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo nos concede o mérito da salvação. O Espírito é quem aplica os méritos salvíficos de Cristo no coração dos crentes. Então, o Espírito Santo é a recompensa do trabalho de Cristo. Sem a partida de Cristo, não há recompensa. Então, por isso que Cristo precisava ir para que o Espírito Santo aplicasse aquilo que ele estava prestes a realizar em favor da sua igreja. Queridos, o Espírito escolhe a igreja como a sua habitação. A igreja de Cristo, todas as pessoas que compõem a igreja de Cristo, esquece pseudo-igreja, tá? Estou falando da igreja de Cristo. O Espírito Santo habita em cada indivíduo que pertence à igreja de Cristo, a igreja universal de Cristo. Então, aqui nós estamos percebendo a eficácia de Cristo. Nós podemos ter esperança em Cristo, porque a sua obra foi eficaz para o envio do teu Santo Espírito, para que nós fôssemos forjados em nosso caráter, que nós fôssemos transformados, não sermos mais velhas criaturas, mas somos agora novas criaturas, por causa dos méritos de Cristo. E eu quero fazer aqui uma apologética reformada. Pense comigo. Uma vez que o Espírito Santo escolhe a igreja como sua habitação, então, ele está aplicando a obra de Cristo no seu povo. Então, o sacrifício de Cristo, os méritos da salvação, o Espírito aplica em nós. O Espírito Santo é a recompensa do trabalho de Cristo. Uma vez que esses méritos são aplicados naqueles que pertencem a Cristo, como pode alguém, por seus próprios méritos, perder a salvação? Alguma coisa não está compatível aqui. Porque se o mérito da salvação é de Cristo e é o Espírito que aplica em nós, como que alguém pode desaplicar a obra do Espírito Santo no crente? Percebe como que essa ideia sinergista de perca de salvação, ela é herética? Por isso, todos aqueles que foram escolhidos
E a palavra que muitos não gostam, mas é uma bênção para a igreja, a predestinação absoluta. Essas pessoas que foram predestinadas receberam a aplicação do Espírito Santo no coração delas. Que aplicação é essa? A aplicação dos méritos salvíficos de Cristo. É por causa de Cristo que a igreja foi comprada, lavada, remida pelo seu próprio sangue. Então, nós devemos manter a esperança na eficácia de Cristo, porque aquilo que Cristo faz é perfeito, é agradável, ok? Cristo é eficaz porque Ele enviou o Santo Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso se refere ao pecado do mundo, ou seja, a hostilidade contra Jesus. Então, essa ideia de convencer é expor a culpa e chamar ao arrependimento. Então, na parábola da videira, dos ramos que são cortados e lançados fora, aqueles que serão queimados, mas aqueles que permanecem em Cristo, eles vão produzir frutos. Nas exposições de Tito, que o pastor Leonardo Ronda tem realizado aqui no culto vespertino, principalmente no capítulo 1, quando ele fez a exposição, nós aprendemos que em alguns casos o resultado será a conversão, mas em outros casos o endurecimento e o castigo eterno. Ok? Então, no versículo 9, vamos tratar um pouquinho a respeito dessa expressão, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Por não crer em Jesus Cristo, é que existe essa hostilidade contra Jesus e os seus seguidores. Então, aqueles que forem crer em Cristo, eles serão despertados em sua culpa. E aqui eu estou pensando nos primeiros 3 aspectos da evangelização. Lembram? Criação, queda e redenção. Então, a partir do momento que eu apresento Deus, Criador dos céus e da terra, eu não tenho como apresentar o Criador dos céus e da terra sem olhar João 1. Por meio dele, tudo se fez. E aí, então, por conta do pecado, a humanidade entrou em rebelião contra Deus. Então, nós estamos pensando aqui na queda. Uma vez que agora a humanidade está completamente corrompida pelo pecado, significa que as suas ações, as suas faculdades, os seus interesses, os seus movimentos são todos eles contaminados pelo pecado. E aí você observa que não é pelas obras, que não há o que você possa fazer para que você seja salvo. E isso causa um desespero. Então, como é que eu posso ser salvo? Nós olhamos então para o Redentor, Jesus Cristo. Algumas pessoas, que não significa que são poucas, tá? Serão convencidas e confessarão que Cristo é o Senhor. Mas outras permanecerão negando a Jesus Cristo. E nos 2 casos, nós glorificamos a Deus. Porque, em um lado, a justiça de Cristo foi imputada, portanto, eles são justificados. No outro lado, a justiça de Cristo está sendo executada, eles serão condenados. Ok? E aí o versículo 10 diz: da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Que justiça que Jesus está pensando neste momento? Note uma coisa. Pensando no mundo, nós temos pessoas que não pertencem à Igreja de Cristo. Então agem segundo a sua justiça. Mas o contexto imediato dessa passagem é aplicado aos judeus, ok? Então nós temos, quando ele fala aqui, o
a palavra mundo, em alguns contextos aqui, nós vamos perceber que esse mundo está se referindo apenas a um grupo de pessoas ali que eram judeus. Então, os judeus, seguindo a sua própria justiça, condenou Jesus Cristo. E aí, vocês vão perceber agora, olha o movimento que nós vamos fazer. Vamos lá em Atos, capítulo 2, versículos 22 e 23. Ao mesmo tempo que tá bom o ventilador aqui, tá me refrescando muito, mas ele tá voando as páginas todas aqui, por isso que eu tô... Vamos lá. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Aqui é Pedro, hein, meu irmão? Estava lá em silêncio lá. Olha, preste atenção aqui. Pedro estava lá em silêncio, hein? Quando Jesus falou que eles iriam ter até que morrer. Estava ali cheio de tristeza, né? Ó Pedrão como é que está aqui agora, ó. Fortalecido, meu irmão. Vamos lá ver Pedrão. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Que peso está cheio agora do Espírito Santo, enfrentando aí no Sinédrio os judeus. Foram vocês que mataram. Mas note um aspecto aqui, ó. Porque ele diz, olha, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. Olha, se Deus já havia tido conhecimento da morte de Cristo, como pode as pessoas ainda ser responsáveis, né? Ainda aqui é que nós estamos observando a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Eles fizeram o que estava dentro do decreto de Deus e ainda assim são culpados por conta disso. A injustiça da parte de Deus? O apóstolo Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Então, eles serão convencidos. Alguns judeus também foram convencidos dessa justiça própria. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. E aí, no versículo 11 de João, ele diz o seguinte: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha lá em João 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, o que está acontecendo aqui, no versículo 11 de 16, é o cumprimento do que Jesus havia dito lá. Está chegando a hora do encardido ser subjugado, ele vai ser expulso, porque agora eu vou vencer o mundo, de uma vez por todas. Então, queridos, o que nós estamos observando aqui? Primeiro, nós necessitamos viver na esperança de que Cristo é eficaz, porque a sua partida representa triunfo e não tragédia. O Espírito Santo aplica a obra salvífica de Cristo em nossos corações. Cristo é eficaz porque ele enviou o Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai convencer os seus eleitos, expondo o pecado deles e chamando eles ao arrependimento, enquanto outros serão condenados, porque não receberam Cristo, não reconheceram que Cristo é o Senhor, porque eles agem segundo a sua justiça própria. E eles estão sob o juízo de Deus. Note, por conta da justiça própria dos judeus, eles condenaram a Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Que todas as vezes que você age segundo a sua justiça, você está crucificando a justiça de Cristo. E muitas vezes fazemos isso.
principalmente quando o nosso ego é tocado. Você como esposa, você como mãe, você como marido, você como pai, você como irmão, você no trânsito, você no seu trabalho. Quando nós deixamos o padrão de justiça de Cristo para aplicar a justiça que nós acreditamos, nós estamos crucificando a justiça de Cristo, dizendo que a justiça de Cristo é inferior à nossa justiça. Estamos dizendo que nós não precisamos da justiça de Cristo. Então você afirma com fé que a Escritura é a sua única regra de fé e prática, mas na verdade você age de uma forma diferente. Porque na hora de aplicar a justiça de Cristo, você quer aplicar a sua própria justiça. Esse foi o pecado dos judeus aqui. Por conta da sua justiça própria, eles odiavam a Cristo. Eles crucificaram a Cristo por causa da sua justiça própria. Então, partindo na nossa última parte agora, vivendo na esperança de que Cristo nos concede a verdade. Ele nos concede a verdade na medida certa. Porque o versículo 12 diz o seguinte: tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O grande médico das almas sabia quanto a mente dos discípulos era frágil e carnal. Ele sabia e entendia tudo. 1 Coríntios, agora, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Vamos lá. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Reflita nessa verdade tão preciosa que o apóstolo Paulo nos concedeu. A partir de Atos, nós vamos observar que tudo ali foi revelação de Cristo. Então, quando ele diz assim, olha, no versículo 12, né? Quando ele diz assim, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o poder suportar, foi dito em Atos, em todas as epístolas paulinas, Epístola de Pedro, Apocalipse, não é outro evangelho. Tudo isso emana da mesma fonte, que é Cristo. E aí, quando você começa a pensar nisso, você imagina a doutrina da dupla imputação ali para os apóstolos naquele momento. Eles não iam entender nada. Eles não poderiam suportar aquilo. Como é que você vai falar sobre crucificação antes da crucificação? A ação do derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 2, fez com que eles depois pudessem ser fortalecidos e amadurecer na fé. Então, muitas vezes, nós não estamos preparados para determinados assuntos. Note o padrão da nossa igreja local. Como nós começamos quando ainda estávamos lá na Cliarte? Começamos com o Evangelho de João, que está até hoje. Então nós estudamos lá a igreja... Como é o nome da igreja mesmo? Do livro? A igreja essencial, né? Mas tinha outra também. Igreja intencional. Essencial foi na membresia. Então note, nós estávamos ali preparando assuntos. E fomos avançando. Não poderia falar de certos aspectos com neófitos na fé. Então Cristo, Ele concede a sua verdade na medida certa.
Cristo nos concede a verdade por meio do Espírito Santo. Aí no nosso boletim, nós lemos o Salmo 25. E aí está o versículo 5, né? Mas eu queria também ler o versículo 4 também. Salmo 25, versículos 4 e 5. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Então, o desenvolver deste Salmo 25, que nós lemos desde o versículo 1 até o 11, nós vamos perceber o salmista com esse anseio de saber a verdade. Jesus, ele não indica o tempo exato quando ele diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade. Olha, quando, porém, vier. Não está falando necessariamente o tempo exato ali, específico. Mas ele diz quando. A palavra pneuma, no grego, é um pronome neutro, certo? Entretanto, nesta passagem nos é apresentado como um pronome masculino, o que indica que o Espírito de Deus é pessoal. Ou seja, ele é uma pessoa. E a atribuição da terceira pessoa da Trindade é nos guiar. Por isso que ele diz aqui, olha: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, guiar literalmente significa mostrar o caminho. Ele exerce sua influência na consciência regenerada dos portadores da missão. Que missão? De ser guiados pelo Espírito no caminho da verdade. Agora note, ele diz assim: toda a verdade, ele vos guiará em toda a verdade, o que não é meias verdades. Então, é verdade que você é um cristão que compreende as doutrinas da graça? É verdade. Mas não é somente isso. Nós somos guiados em toda a verdade. Cristo é soberano na sua salvação? É. Mas Ele é soberano no seu lar, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Não adianta nós darmos ênfase na soterologia e negligenciarmos a nossa esposa, os nossos filhos. Não adianta nós acreditarmos que Deus é soberano e nós sermos negligentes em nosso trabalho, agindo como se Deus não estivesse no controle absoluto de nossas vidas, agindo como preguiçosos, dando um mau testemunho. É como se Cristo não fosse o rei da sua vida. O Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Não são em meias verdades, em tudo. Pai e filho são um em essência. Logo que o Espírito ouve do Pai, ele na palavra e por meio dela sussurra no coração dos crentes. É ele nos guiando na verdade. Então, enquanto o mundo está profundamente ocupado no trabalho de rejeitar a Cristo e perseguir a igreja, o Espírito Santo, por meio da pregação dos apóstolos, ele glorifica Cristo. Ele faz com que as virtudes de Cristo sejam proclamadas, mostrando o seu poder, santidade, amor. Cristo é glorificado em nossas vidas quando nós vivemos uma vida no caminho da verdade. Você não glorifica a Cristo matando e morrendo por meias verdades. Você glorifica a Cristo quando você anda no caminho da verdade. Ok? Final. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
nós precisamos saber que enfrentaremos aflições. É errado todo aquele que acredita que um cristão não pode passar por aflições. Nós vamos passar por aflições, sim. Agora, em meio às dificuldades, Cristo ele sempre será o nosso conforto. Para cada momento da nossa vida, nós temos um padrão bíblico estabelecido para que nós venhamos suportar as dificuldades desse mundo. Cristo jamais vai abandonar os seus filhos. Por isso que ele enviou o Espírito da verdade, para que nós fôssemos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. O ato de nós agirmos como se não conhecêssemos a Cristo, é este pecado que ele está dizendo aqui. Todo pecado, ele procede do desconhecimento de Cristo. Todo pecado. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós vamos sendo santificados. Agora, preste atenção. Você já foi em alguma empresa? Está lá escrito assim, ó, missão, visão e valores. Sabe? Então, a missão é produzir tal coisa, a visão é ser reconhecido e valores são aquilo que você acredita que uma empresa deve ter. Vamos observar isso aplicado para nós na questão dos valores. O que são valores? Valores são aquelas coisas que para você são inegociáveis. Por nenhum dinheiro do mundo eu trocaria a minha família. Minha família é muito mais valiosa que qualquer outro dinheiro. Então, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós pegamos aspectos de moralidades que nós julgamos como certo e errado e vamos construindo nossos valores. E aí, então, nós queremos julgar as pessoas com base nos nossos valores. E quando nós fazemos isso, nós estamos agindo como incrédulos, não observando o padrão da Escritura. Nós devemos julgar as coisas de acordo com a reta justiça de Cristo, não com a reta justiça do André. Percebe? Então, nós precisamos compreender o que significa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa que não conhece a Cristo, ela consegue amontoar para si justiça própria. E assim está sob o juízo de Deus. A pergunta que deve ser feita a você nesta manhã é o seguinte: Cristo enviou o teu Santo Espírito para que convencesse nós do pecado, da justiça e do juízo. Não é verdade? O que isso evidencia na sua vida? Como que alguém pode olhar para você e falar assim, olha, esse aqui realmente ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo? Você age como se você odiasse o pecado ou você fez do pecado o seu melhor amigo? Você ama a justiça de Cristo ou você acredita no seu conjunto de valores morais para julgar as pessoas? Você não é o padrão de julgamento das pessoas. O padrão para que nós venhamos julgar o mundo é Cristo, não nós. Por isso, nós devemos viver intensamente para pregar e anunciar o Evangelho de Cristo. Para que nós venhamos conhecer ainda mais o nosso Cristo e andar no caminho da verdade. Porque todo cristão deve viver uma vida de esperança, pois nosso Senhor Jesus Cristo está no controle. Sua obra é eficaz e, portanto, sua mensagem é verdadeira. Amém e amém.